Rafa aqui e você está no podcast. E antes da gente ir para esse papo que tá muito massa, eu quero pedir o seu favor, isso mesmo. Então, se você puder nos seguir nas nossas redes sociais, vai ajudar muito a gente, tá bom? Todas elas estarão aqui na descrição do vídeo, então é só clicar lá no link, você já vai ser redirecionado, tá bom? E aí você segue a nossa igreja, o nosso projeto social, as redes sociais do CAIS, do PIA. Nossa, tem muita coisa que aqui acontece na nossa igreja, então siga a gente lá, tá bom? E no YouTube você pode se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, e curtir o vídeo, que eu sei que você vai gostar, então já pode deixar aí o seu like, tá bom? E também comente, tá? Porque você curtindo e comentando, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Então você ajuda a gente a construir isso junto. Então bora com a gente e vamos levar esse podcast para o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? E para o papo de hoje estamos aqui com ela, Milena Girão. Vou te apresentar assim. Milena Girão, muito bem. E aí, tudo certo? Tudo certo, amiga. Eu estou impressionada com a sua desenvoltura. Muito treino. Eu tô vendo aí. 15 minutos de Biguaçu para cá, eu falo muito sozinho no carro. Eu acho que o negócio pra ti não é TI não, amiga. Eu acho que é ser youtuber mesmo que vai dar bom. Se meu chefe estiver olhando isso, ela tá brincando. Tá? Vocês sustentam uma família. É só um hobbyzinho. Mas aí, Mi, conta um pouquinho, antes da gente entrar no nosso assunto, que é discipulado, um assunto muito massa, que eu sei que tu gosta bastante, conta um pouquinho de você. Quem é a Milena? Então, eu sou esposa do Gui, do Guigão. Eu tenho 33 anos, sou de Fortaleza, do Ceará. E eu vim pra cá porque eu passei num concurso. E, na verdade, foi por causa do Gui, ele que mandou eu colocar a vaga pra cá, porque essa vaga que eu concorri no concurso tinha pra lá, pra Fortaleza. E ele falou, eu quero surfar em Floripa, então coloca pra lá. Não e perdeu aí, a oportunidade. Ele. Exatamente, aí coloquei a vaga, a gente só namorava, e aí deu certo, e aí cá estou eu. Amém, top demais. Bom, vai ser breve, tá, a apresentação da Milena, porque depois a gente vai ter um episódio com ela, falando de mais coisas, ela tem uma história muito massa aí. Dou um spoiler? Não vou dar spoiler não, mas ela tem uma história boa. Essa história dela é massa, você vai escutar. Mas bora falar sobre discipulado, então. Partiu. Então vamos começar do conceito, do início, né? O que é um discipulado? Então, discipulado, né? De onde é que veio, inclusive, essa expressão, essa palavra? Porque Jesus usou, façam discípulos, né? Ele usava muito essa expressão de discipulado, só que já vem de uma tradição judaica, que, assim, não vou falar de uma maneira muito detalhada, mas, em resumo, os meninos ali da religião judaica, né? Os judeus, ali quando eles tinham mais ou menos 6 anos, eles iam para a escola, a escola, né, ali de religião, vamos dizer de religião, e aí dos 6 aos 10 anos, eles passavam estudando e decorando a Torá, né, o Pentateuco, ali os 5 primeiros livros. Então, todos os meninos judeus, eles decoravam literalmente, assim, palavra por palavra, a Torá. E aí, depois dessa fase, né, todos viviam isso, depois dessa fase, ali dos 10 aos 14 anos, agora eles iam passar por uma outra etapa. Isso eles aprendiam com quem? Que é onde entra o discipulado, né? Eles aprendiam com os rabinos, com os mestres, né? Beleza, ok. Daí, mais ou menos dos 10 aos 14 anos, agora eles iam aprender com esses rabinos e decorar o que a gente fala hoje que é o Antigo Testamento. Então eles aprendiam, então hoje a gente não aprende, sei lá, não memoriza um versículo. Essa galera com 14 anos já sabia o Antigo Testamento todo decorado e também as aplicações para isso, né? E aí depois desses 14 anos, quando eles completavam 14 anos, né, os rabinos, os mestres, eles escolhiam os melhores da turma. Esse aqui se destacou, esse aqui é diferenciado e tudo. E ele falava, agora você vai ter o privilégio de andar comigo. Não só mais aprender a parte bíblica da coisa, a parte né, teórica, mas agora tu vai andar comigo, vai caminhar do meu lado. Uma parte mais de prática mesmo. De prática, exatamente. Perfeito. Então, e tinha aquela pegada também ali das escolas, dos rabinos, então um seguia uma pegada, outro seguia outro. Então, eles eram, sabe, como se fosse o vestibular deles. Ai, não, será que eu vou ser escolhido? Será que eu não vou ser e tal? E aí, quando eles iam para essa etapa, agora era caminhar junto. Agora tem até uma frase que eu anotei que era uma frase que eles diziam, que era assim, se deixem cobrir pela poeira dos pés dos seus rabinos. Porque eles deviam andar tão perto desses caras que, tipo assim, a poeira que eles
caminhavam e viam para trás deveriam pegar deles. Quase que uma sombra, praticamente tu vivia como uma sombra imitando, né? Exatamente. Então, num princípio começava algo para todo mundo, então todo mundo estudava, os meninos, né? O Pentateuco, né? Que é a Torá, e depois ficava algo mais exclusivo. Daí, posteriormente, provavelmente eles viravam rabinos também e iam seguindo. Isso, exatamente. Quem não seguia isso, né? Quem não ia para essa outra etapa, ia viver geralmente a profissão do seu pai, dos seus pais. Foi até o caso de Jesus, ele não se tornou um mestre, um rabino ali, embora ele tinha o seu também, e ele foi ter uma profissão normal, uma profissão como qualquer outra ali da época, né? Então, meio que eu não sei qual é o endereço, mas tem algum momento onde Jesus ele fica no templo, né? Exatamente. E a Bíblia fala exatamente sobre isso, porque ele tinha 12 anos e as pessoas se admiravam com o conhecimento dele já nessa época, porque, pensa, um menino de 12 anos ainda não tinha nem concluído ali os 14 anos e já tinha aquele conhecimento, né? E tudo mais. Então, era bem isso. E aí eles vinham para essa etapa que era a fase agora, de fato, de ser discípulo. Então, Jesus até usou uma expressão que já era usada na época, só que ressignificando, né? Não era mais só aprender ali as questões, literalmente, da palavra, mas também o que Jesus ia trazer com os novos ensinamentos. Agora, vocês não vão seguir só o que esses rabinos dizem, mas eu agora sou o rabino mestre, eu sou o principal. Então, me sigam e façam o que eu quero. Então, começou o discipulado aí, aí tu perguntar o que é o discipulado, né? Então, o discipulado, ele não é só teoria, é uma coisa que, pelo menos aqui no CAIS, a gente tenta viver isso de maneira prática. Não é só você aprender a teoria, você abrir um livrinho e ensinar, mas é de fato você caminhar junto, é você ensinar como que aplica aquilo na prática, não só com exemplos práticos no estudo, mas, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vamos sair junto, vamos dar rolê junto e ir além só daquele encontro semanal que tem. Então, o discipulado, ele é primeiro você formar Cristo em você, para que você possa formar Cristo nos outros, né? Senão a gente vai... Eu não quero uma cópia da Milena. Eu quero uma cópia de Cristo. Perfeito. Mas de alguma maneira... Então, primeiro, por isso que eu preciso buscar a Deus, por isso que eu preciso ser discipulada por Cristo, para quando eu ensinar algo, é falar, como Paulo falou, me imitem. Mas não é imitar quem é a pessoa de Paulo, mas o que ele faz em Cristo. Então, eu não vou querer uma cópia da Milena, mas eu quero uma cópia de Jesus, né? Até algo que eu anotei aqui também foi que é um processo, né, que você vai passar com a pessoa para exatamente isso, fazer ela ser mais parecida com Cristo, né? Exatamente. Porque às vezes o discipulado pode, enfim, tu tá discipulando alguém e de repente você fala assim, não, vou transformar essa pessoa numa pequena eu para ela ficar igual a mim depois, mas não, né? E é uma transformação dupla, né? Tanto de quem está ensinando, ou seja, eu preciso estar mais próximo de Cristo, ser mais parecido com Ele, para que outros possam ser parecidos com Ele também, para conseguir levar essas outras pessoas até esse ponto. E embora com Jesus ali a gente sabe, né, que Ele era o mestre principal e tal, mas até não tem mais ninguém como Jesus, então todo o resto, a ideia não é ser um professor, não é ser um mestre, mas é trazer essa aproximação com Jesus. E até aconteceu coisa interessante, já trazendo para a prática, recente com a sua esposa, inclusive. Olha só. Que ontem a gente teve discipulado, e a gente estava conversando e tal, e aí a gente estava falando sobre ler, né, que a vida é tão corrida, a gente direto no celular e tudo, e a gente falou, vamos... Aí eu falei, amiga, eu queria tanto voltar a ler mais, e ela, eu também. Eu falei, vamos se ajudar, amiga, vamos, sei lá, quando uma for ler, lembrar e tal. E aí, quando foi hoje, ela me mandou uma foto à tarde, lendo o livro. E aí ela falou assim, bora, amiga, só pelo menos uma página. E eu não ia ler. Só que aí eu falei, ela mandou uma foto lendo, não, eu vou ler. Agora eu vou ter que ler também. E realmente eu li um capítulo inteiro hoje, sabe? Eu tava de bobeira esperando ali vocês, dizerem que eu podia vir. E aí eu comecei a ler. E eu falei, amiga, eu li um capítulo inteiro. Então, muito obrigada por isso. Embora eu tenha esse papel de eu ser a discipuladora, entre aspas, de alguma maneira ela me abençoou, ela me edificou na prática. Não é só sobre o que a gente estuda ali na teoria, mas olha só, ela me fez ler, e era um livro cristão, assim como o dela também. E de alguma maneira, nesse processo, a gente se tornou mais parecido com Jesus. Sim. Porque a gente leu um conteúdo que ia nos fazer ser mais parecidos com Jesus, né? Então, é muito interessante esse processo realmente da prática da coisa. E a caminhada meio que é isso, né? Meio que a igreja, ela tem que fazer... A igreja, assim, como eu falo, a igreja como pessoas, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, a gente tem que ajudar o outro a caminhar também, né? E aqui é independente de não estou mais tempo na igreja ou não, mas de repente essa mensagem, te ajudou, de repente você, sei lá, vamos orar aqui agora, ou mandar um áudio, uma oração, né? Que vocês costumam fazer isso, né? Primeira vez que foi meu aniversário, o Gui ligou, perguntou, posso orar por ti? Eu falei, pode. Aí só que eu fiquei assim, será que eu fecho o olho porque eu tô no celular? Eu não sei se eu tenho... Não sei, nunca passei por isso, nunca passei por isso, nunca cheguei nessa fase, mas é legal, esse transformar mais parecido com Cristo.
E tem um outro detalhe que tá lá. Anotei umas coisinhas aqui também. É isso aí. Quem faz teologia, né, tem que trazer conteúdo. Que em Mateus 28, 19 e 20, eu só não trouxe a Bíblia, mas ele tá falando ali da questão do discipulado, né? Que Jesus manda ir para onde a gente pregar o evangelho. E numa segunda parte ele tem que orienta ensinar e obedecer, né? E aí esse é o ponto. Eu, como discipulador, eu preciso ensinar outra pessoa e ensinar ela a obedecer. Mas é obedecer ao quê? Exatamente. Eu sei a resposta, mas eu quero. Ah, tá. É pra fluir, né? É pra fluir. Não, é interessante, porque realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E é uma coisa que eu faço dentro e fora de discipulado, assim, que é tomar muito cuidado para não aconselhar as pessoas ou não falar algo para as pessoas baseado no que eu penso ou no que eu acho. Porque é muito fácil, assim, eu vou dar um exemplo, é muito comum a gente estar no nosso contexto de adolescentes ou jovens que terminam o namoro. E é muito, sei lá, natural que a gente diga, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Conselhos que a gente sabe que da vida são bons, são legais, são interessantes. Mas se a gente para só nessa pegada de dar conselhos baseados só no que a gente acha que a pessoa tem que fazer e que às vezes é até válido, às vezes é algo que não vai surtir efeito a longo prazo e de maneira eterna, porque não tem a ver não necessariamente tem a ver com a Bíblia. No a pessoa impulso vai falar, de ajudar, né? De querer ajudar rápido aquela pessoa, a gente esquece que a longo prazo talvez aquele conselho não seja o melhor, né? Isso, ou até a pessoa vai pensar assim, é só um conselho do Rafa, ou é só um conselho da Milena. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente fala assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Aí a pessoa vai sempre lembrar daquela passagem quando ela quiser voltar a fazer a coisa errada que ela fazia. Por quê? Porque agora não é mais só um conselho que ela vai deixar de seguir. É a palavra de Deus que ela está deixando de seguir. Perfeito. Sabe? Então, é muito assim, eu tô na dúvida se eu termino, se não termino. Então, né, eu não sei o que eu faço. Aí, um dia desse aconteceu isso. Aí eu peguei e mostrei aquele versículo que diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que foge disso vem do maligno. E aí a pessoa ficou, nossa, que forte, eu não lembrava dessa passagem. Então eu falei, então toma cuidado. Se tu disse que é não, é não. Então para de viver como se fosse um talvez, como se fosse não sei se é isso. Honra a tua palavra. Então fica naquela pessoa, não é um conselho da Milena, mas é a palavra de Deus. Porque se não for a palavra de Deus, não vai surtir efeito a longo prazo. Vai surtir efeito até certo ponto. Depois ela não vai lembrar de Deus, porque ela vai lembrar da Milena. Sim, e daquele aí, conselho. Exatamente. Aí entra no ponto. Cara, eu não quero que ela lembre de mim ou que ela tenha medo de fazer algo pensando que eu vou achar. Porque tem muitos líderes e muitos discipuladores que trazem essa coisa mais do temor. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, o meu líder vai pensar isso, vai achar isso, ou ele vai brigar comigo. Sim, vai ficar chateado. Vai e aí você vive a sua vida pensando em uma pessoa e não pensando em Cristo. Então, quando você discipula, quando você aconselha baseado na palavra de Deus, aquela pessoa não vai ter medo da Milena. Ela vai ficar, poxa, é a Cristo que eu tô chateando, é a Cristo que eu tô entristecendo, né? E isso até ajuda a não criar uma dependência, né? Sim, total. Eu não sei se é a Cal do Jezreel, do pastor Jezreel, ela fala isso lá no curso da Onda Dura, que até o aconselhamento cristão ele tem que ser tomado muito cuidado para que você não faça aquela pessoa que está sendo aconselhada depender de ti. Totalmente. A ponto de gerar uma dependência do tipo, Milena, posso fazer isso? Milena, aconteceu isso aqui, o que tu acha que eu faço? Obviamente, pedir conselho é importante, mas eu não posso me tornar dependente do meu discipulador. Sim. Até pelo fato de que o objetivo do discipulador é fazer você ser mais dependente de Cristo. Então eu já vou ter o acesso direto a Cristo ali para, enfim, tomar minhas decisões, entender. E com a leitura da palavra também. E como que era o discipulado de Jesus? A gente pode ver que Jesus fazia muitas perguntas. Muitas. Ele falava assim, o que você quer que eu faça? O que você acha que é isso? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Quem que as pessoas dizem que... E aí, é muita pergunta. Esses dias também, eu estava conversando com uma menina que eu discipulo, e ela estava passando por uma situação, e aí ela falou assim, não sei o que eu faço, o que eu respondo, né? Ela me mandou um print de uma conversa, e ela falou, o que eu respondo? Aí eu primeiro falei, o que você responderia? Aí ela pegou e colocou. Aí eu falei, pronto, é isso. Tá bom, sabe? Glória a Deus por isso. Essa é a resposta baseada no que é a palavra de Deus. Então, eu fiz ela de alguma maneira pensar, sabe? A gente faz a pessoa de alguma maneira refletir, porque é mais fácil a gente dizer pro outro o que fazer. Mas a pessoa não vai ter a gente ali para sempre, né? Então, é muito sobre levar as pessoas a fazer o que Jesus fazia. Ele ensinava, mas também fazia as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estavam vivendo, aquilo que elas estavam caminhando. E até a gente tomar um cuidado para não trazer uma vaidade pra gente que não poderia ter, porque... A gente pode, a partir de um conselho, ver aquela pessoa, ela tomou ela seguiu o meu conselho. Exatamente. Ela agora tá melhor. E tu tira totalmente a glória de Cristo, né? Totalmente. Que é Ele que faz a transformação, né? Totalmente. Agora vamos lá. Vou ser discipulador, né? Mas primeiro, eu tenho que ser discipulado por quem? Pelo meu pai e pela minha mãe. Mentira, tô brincando.
Sem dúvidas nenhuma, por Cristo, né? A primeira coisa. E é isso que às vezes me dá nos nervos, assim. O Gui sempre fala, fica calma, mulher. Precisa ser discipulada por Jesus. Mas é porque eu vivi o discipulado e eu sei o quanto ele é bênção, o quanto ele foi bênção na minha vida e o quanto, de alguma maneira, sair da minha zona de conforto e discipular outras pessoas faz diferença não só na vida da outra pessoa, mas na minha, né? Como eu falei, isso da G. Pô, me abençoou, me edificou, conversas que a gente teve ontem. Mas eu fico um pouco angustiada, e a tia Márcia uma vez falou pra mim, porque eu disse assim, poxa, é tão triste porque nem todo mundo discipula, nem todo mundo quer discipular, nem todo mundo quer caminhar com alguém, quer separar um tempo pra investir na vida de alguém. E aí a tia Márcia falou uma coisa pra mim, que ela disse assim, Milena, a gente só tem como discipular alguém se antes a gente estiver sendo discipulado por Cristo. E se a gente está sendo discipulado por Cristo, se a gente está tendo uma vida de intimidade com o Senhor, é natural que a gente queira discipular. Então, às vezes, a falta dessa coisa de, eu não quero discipular, eu não estou discipulando, é muito sobre refletir de, eu estou entendendo o processo de eu ser discipulada ao ponto de também influenciar outras pessoas a estarem mais perto de Cristo, a buscarem mais a Cristo, né? Então, ela falou, às vezes é até melhor realmente que alguém que não quer discipular, não discipule, porque ela vai discipular errado, ela vai fazer uma cópia dela. Porque se ela precisa ser forçada para discipular, se ela precisa ser, meu Deus, tu tem que discipular, tem que fazer isso. Então, é esse processo muito natural. Então, a primeira coisa é, eu tenho que estar sendo discipulado por Cristo. Eu tenho que estar tendo uma vida de intimidade com o Senhor, porque, sabe aquela coisa de a gente estar tão cheio que a gente transborda? Sim. Não tem como que eu aprender com Cristo ficar só para mim. É natural que eu queira compartilhar. Queira levar para outras pessoas, não tem como, exato. Então, assim, não tem como você ver alguém ali na tua igreja que está passando por uma situação que você fala, cara, essa pessoa, esse menino, essa menina precisa ser acompanhado e eu quero fazer diferença. Eu quero poder estar lá e fazer o que um dia fizeram por mim, né? Então, é muito sobre o nosso coração estar queimando por aquilo que o Senhor já está colocando no secreto, na nossa intimidade. De, cara, não faz sentido tu viver o evangelho só pra, sei lá, só pra tu servir ou só pra tu ir pra igreja. Tem que ir além, né? Tem que fazer o que Jesus de fato fazia. E Jesus não só servia as pessoas, mas ele parava, sentava se isolava ali no Monte das Oliveiras, ele ia ter um tempo com Deus, ele entendia que ele precisava sair da multidão para se encher do Senhor e se encher, e daquilo ali ele transbordar quando ele chegasse nos E às vezes ele ia funilando também, né? Porque saía da multidão, ia para os 12, dos 12 tinha os 3 né? Ia funilando ali mais, né? Mas um outro ponto interessante também é que, assim, a gente, tendo uma vida de igreja, a gente lidar com pessoas. Então, o outro extremo, que seria você incentivar alguém a discipular, é às vezes tu chegar e falar assim, olha, eu acho que tu ainda não está preparado para discipular. E como é que lida com uma situação dessa? Assim, como é que tu chega com uma pessoa e fala assim, olha, vamos caminhar um pouquinho mais perto junto, para depois você começar a discipular? Ou realmente pode ser que ela ainda não entendeu o que é discipulado? É um ponto muito delicado, porque aí eu vou entrar numa questão que ela pra gente aqui do CAIS, e eu acredito que para muitas igrejas, é muito mais uma questão organizacional do que bíblica. A Bíblia não fala, quando Jesus disse lá em Mateus 28, vão e façam discípulos, ensinem eles a obedecer. Não fala para ser assim, se você tiver 2 anos de fé, você já está preparado para discipular. Sim. Se você tiver 3 meses, você não está preparado. É muito delicado, porque Jesus, ele faz decide para todos. Ele não está olhando para quem tem pouco tempo de fé ou para quem tem muito tempo de fé, né? Ele simplesmente só diz que é função de todo cristão discipular. A gente, como igreja, busca ter esse cuidado, busca ter esse respaldo de... A gente tem um material, a gente tem um formato de como fazer, a gente tem princípios, a gente tem doutrinas que a gente acredita. E aí, quando a gente vê que tem alguém que, exatamente, não está sendo nem discipulado por Cristo... Aí a gente vai falar, primeiro começa a ser discipulado por Cristo para tu depois começar a discipular. Então, eu acho que a questão não é nem dizer assim, não é o tempo ainda, não é o momento por questão de tempo literal. Eu acho que é muito mais sobre essa escadinha, essa gradação aí de quem discipulou aquela pessoa entender, não, eu tô vendo que ela tá numa caminhada buscando a Cristo, ela pode não ter tanto conhecimento teológico, mas ela está preparada porque ela está apaixonada por Jesus. Ela vai incendiar por Jesus. Então, tem gente que já tem teologia assim... Meu Deus, eu conheço pessoas que têm teologia, fizeram faculdade ou estudam muito, mas quando você vai ver na prática... uma pessoa extremamente soberba, arrogante. E aí, tem muita teologia, mas não tem, às vezes... O pessoal mesmo, isso, assim... essa coisa de saber cuidar, né? Porque o discipulado também é esse cuidado. Então, eu vejo muito mais que...
a gente precisa, como igreja, a gente como CAIS, a gente tem essa cautela, a gente tem esse cuidado de falar com o discipulador, de falar, tu acha que essa pessoa já está preparada para discipular? Porque o discipulador é quem caminha com ela. Eu acho que precisa caminhar um pouco, ainda tá com umas ideias meio, que se ela passar isso para frente é pior, né? É porque, de repente, até um cuidado com a vida da pessoa, para ela não, eu entendi desse jeito, tô passando para as outras pessoas, aquilo ali vai enraizando, né? Exato. Então ela tá passando algo que não tá certo, mas não é nem porque ela quer passar daquele jeito, é porque ela não entendeu realmente, né? Porque, enfim, né, a teologia você vai estudando, você vai aprendendo, mas a questão do, realmente, assim, de conceitos errados, do básico, aí você tem que tomar cuidado, porque outras coisas, meu Deus, olha só, eu fiz esse material e num dos discipulados uma pessoa falou assim pra mim, a gente tava lendo sobre o véu ter se rasgado e tal, aí a pessoa falou assim, Milena, o véu se rasgou mesmo? Foi literal? Gente, na hora eu buguei, eu falei, peraí, tinha um véu... Ai, meu Deus, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou estudar, chegar em casa e tal, e no próximo a gente conversa sobre. Pensa, eu e o Gui, a gente fez ali o material, mas é uma dúvida, pra muita gente, é óbvio, era um véu literal que se rasgou e tava lá, mas pra mim não, sabe? Então, assim, essas coisinhas não muda, não vai... desvirtuar alguém do caminho, não vai fazer com que a pessoa desvie da fé. Mas tem outras coisas que é básico, perde ou não perde salvação. Se a pessoa tem o básico da fé sem ter uma noção, cara, ela não dá pra passar isso pra frente, porque ela vai ensinar doutrinariamente essa pessoa errada ou não de acordo com o que a nossa igreja acredita. E vai ficar até algo em ruído com o que a igreja tá seguindo, né? Exato, ela vai ficar chocar. meio correndo por fora, vai chocar. Exatamente, vai chocar. E essa parte que tu falou é muito legal, da parte humana, assim, do tipo, simplesmente chegar e falar assim, olha, eu não sei realmente isso aqui, a esse ponto, vou ver depois, porque às vezes a pessoa pode demonstrar assim, não, eu preciso... está em total domínio de tudo para não errar nenhuma pergunta. E, assim, é difícil você estar em total domínio de tudo, porque além das leituras que você vai fazer, aqui eu não tô abrindo uma justificativa para tu não ler a Bíblia, tá? Tu vai ler a Bíblia, mas eu tô dizendo que vai ter coisas que aí, às vezes, tu vai ter que ir lá no grego antigo para ver qual era o significado, para tentar, às vezes, trazer uma explicação maior. Mas essa parte humana é normal, né? Do tipo, olha, não sei, é melhor falar assim, eu não sei e vou pesquisar do que tentar inventar alguma coisa, né? E aí entra exatamente no ponto de que se eu tô sendo discipulada por Cristo antes, eu tô tendo uma vida com Deus antes, eu vou olhar para Cristo. O que ele diz? Que sejam mansos e humildes. Ele fala para ser manso e humilde como ele. Então, se ele é humilde, se ele tem essa mansidão, se ele sabe se colocar numa posição de humildade, cara, quem sou eu para falar que eu sei de tudo, né? Então, já começa nesse processo de, não, eu tenho que ser como Jesus para poder passar isso para as pessoas. Não tem como, né? Legal. E, cara, é isso mesmo, assim, né? E até o ponto, assim, né, de... eu devo ser discipulado por quem? Algo que falou bastante... A gente teve recentemente agora uma conferência, galera, aqui da Conferência de Juventude Batista Catarinense, fugiu o nome, e o Johan falava, não sei se foi o Johan, o Matheus, mas enfim, vamos botar a conferência, falou muito que Deus usa a geração mais antiga para orientar a geração mais nova, né? Então, é importante também você ter uma caminhada com Cristo, sim, né? E você ter experiências no sentido de, tipo, viver realmente a Cristo. E quando eu digo experiências, não é, eu vi um anjo e ele falou isso aqui, não. Mas ter experiência de, tipo assim, poxa, o momento tá difícil, eu tô aqui, tô buscando a Deus e de repente aconteceu algo, ou ele me trouxe uma palavra de conforto que eu consegui passar por aquela situação. Não necessariamente reverter a situação, mas independente do que aconteça, eu estou com Cristo, né? Sim. Então, a caminhada é importante também, né? Sim, com certeza. Até um outro fato que aconteceu também um dia desse, que eu estava discipulando uma menina, e aí ela estava passando por um momento difícil e tudo mais, de término de namoro. E aí, cara, as coisas que ela me falava e ela me mostrava, eu me vi, assim, quando eu terminei um relacionamento meu, quando eu tinha mais ou menos, era um pouco mais nova que ela. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu vivi isso, eu sei o que é isso. E eu até falei assim, não, eu sei como é que é isso e tudo mais. E eu até fui atrás, gente, eu fui no meu Facebook... Caraca. Peguei o print, eu mostrei, olha, exatamente. Ela, meu Deus, é exatamente a mesma coisa, então vai dar certo, tipo assim, vou superar. Eu falei, claro que vai superar, vai passar e tudo. E aí traz essa coisa da experiência, que é importante, né? Tanto que Jesus mesmo, quando ele curava, quando ele fazia milagres, para algumas pessoas ele falava, vai lá e conta o que aconteceu. Então tem coisa que a gente passa na nossa vida que Jesus quer que a gente passe para frente, que a gente compartilhe, né? E é uma coisa que... Até trazendo sobre essa questão do que compartilhar, do que não compartilhar no discipulado, por exemplo, eu tenho uma relação sempre, né, a discipuladora e quem eu estou discipulando,
Não que exista uma hierarquia, mas Sim. a gente precisa entender que deve existir um certo cuidado. E eu que estou ali, por exemplo, discipulando, eu preciso entender se aquela pessoa tem maturidade para ouvir certas coisas. Perfeito. Né? Uhum. E é uma coisa que eu sempre digo, toma cuidado. Em alguns momentos, por exemplo, como discipulador, eu mostro minhas cicatrizes, mas eu não mostro minhas feridas. Minhas feridas eu vou mostrar para quem me discipula. Uhum. Ó, minha ferida está aberta, eu ainda estou tratando. Como é que eu vou expor isso para alguém que às vezes não vai ter maturidade para ouvir? Sim. Vai ter gente que vai ter. Não é que você está escondendo algo, mas você só não... Aquele momento não é o momento para você demonstrar aquilo ali para Como aquela aconteceu pessoa. com Jesus, teve um milagre que ele falou, não conta pra ninguém. Uhum. Não conta pra ninguém. Vai chegar um momento que você Não, vai contar, isso, é. né? Então, é que nem com a gente. Eu não vou ficar pra mim porque existe a questão da confissão do pecado, de pecado, se tem a ver com pecado, se não tem. Então, eu tenho alguém por trás de mim pra me sustentar, além de Cristo, mas um discipulador, como eu tenho a Tia Márcia, eu tenho outras pessoas, tenho amigas, própria Gê, ela exerce também esse papel. Nosso discipulado é bem uma troca ali. Mas eu tenho pessoas que estão ali por trás de mim pra, de alguma maneira, me ajudar nesse processo de cura da ferida. Mas tem gente que eu não posso de maneira nenhuma expor a minha ferida, Sim. porque às vezes ela vai bugar a cabeça dela e não vai ter maturidade para entender. É que nem eu conversar com a criança sobre certos assuntos, se ela não vai entender, não faz sentido nenhum, perfeito. né? Então a gente precisa entender essa questão de o que eu compartilho, quais são as experiências que eu compartilho, o que eu estou vivendo que eu compartilho, eu não compartilho, mas sempre voltando para, eu não vou contar minha história por contar. No final sempre vai apontar para Cristo. Exato. Até pra gente tomar um cuidado pro discipulado não virar uma sessão de terapia que não é. Exatamente. Né? Pode ter algum efeito terapêutico? Pode ser que tenha. Você vai estar falando, você vai estar conversando, você vai estar se abrindo com alguém, né? Você vai estar se sentindo mais leve, mas o foco não é ser uma terapia, né? Exato. E isso é tão importante, Rafa, porque tem muita gente que, assim, o discipulado, ele é a prática, ele não é só você sentar ali e fazer o livrinho, mas é durante a semana, durante os outros dias, você sair com a pessoa, você ajudar ela no dia a dia, você ter uma convivência com ela. Aí tem, tipo assim, tem gente que eu já ouvi, mas eu tenho um certo tipo de discipulado, eu me encontro sempre com essa pessoa, a gente conversa, troca ideia e tal. Só que o ponto é, vocês abrem a Bíblia? Vocês estudam de fato a Bíblia, por mais que, eu cito Deus, eu falo de Deus, não sei o quê, mas a questão é, existe realmente um ensinamento bíblico, porque senão, mais uma vez, entra naquela coisa, eu tô só falando do meu achismo. Então, nem sempre se encontrar com um amigo vai ser discipulado, pode ser que ali o papo role sobre Deus, mas eu creio que Jesus, ele foi muito intencional em escolher as pessoas que ele ia caminhar para ser intencional no ensino. Sim. Né? E você caminhando com a pessoa, você sabe o quanto ela consegue também absorver de novos conteúdos, de coisas novas, né? Exatamente. Recentemente, falando com um adolescente, e aí ele tava falando assim, não, porque eu tô fazendo ele falou, como é que é? Eu tô fazendo um jejum e uma oração forte pra tal. Só que ele era novo convertido. A gente tava em um outro momento ali, era a próxima festa da esperança e tal. Eu falei assim, pô, será que eu vou parar aqui agora, vou explicar pra ele como é que realmente funciona? Eu falei, pô, agora não é o momento. Vou deixar passar porque eu tô sempre com ele, então vai chegar um momento que eu falo, pô, e aí, como é que foi lá o jejum que tu tava fazendo? Pô, mas tu tá ligado que é assim? Porque aí eu consigo entregar pra aquela pessoa, no momento certo, aquilo que ela vai estar precisando. Até na palavra diz, né? Do leite materno, você para ir alimentos mais sólidos, né? Porque não adianta também, eu vou estar aqui conversando contigo, aí de repente você já vai vir, novo convertido eu, tu vai chegar. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. Sim. Eu falei, calma, eu acabei de me converter, eu quero saber outras coisas, como é que, sabe? A própria Bíblia fala, né, sobre a questão do leite. Tem gente que vai estar no leite e tem gente que vai estar no alimento sólido. E às vezes a gente está querendo colocar a goela abaixo ali um alimento sólido para uma pessoa que ainda precisa digerir aquilo ali com tanto cuidado, com um leitinho e tudo mais, né? Então é muito importante ter esse feeling aí de saber o que eu estou entregando para essa pessoa. E aqui até tinha anotado também, né, que o discipulado ele é para ser orgânico, porém não é para ser bagunçado, né? É então existe é porque, como tu tinha falado, né, o discipulado não tá ali, o discipulado é feito dessa forma, é mais uma questão da igreja, de como ela se organizar e tal, se vai ter material ou não, porque muita gente vai falar, por que eu tenho material se eu tenho a Bíblia? Perfeito, a ideia também é organizar num sentido mais lógico, ou num sentido tipo, é discipulado para quem? É para adolescente? É para jovem? É para adulto? Para casal, né? E vai ter diversas áreas, né? Mas assim, poxa, eu tô numa igreja e eu quero levar o discipulado para lá. Tu conseguiria dizer assim, poxa, uma forma de começa por aqui, vai por aqui, tenta... Cara, assim, o discipulado, o ser humano, né, a nossa natureza já é pecaminosa, já é pecadora, então a nossa tendência é fazer o que não presta, né? Então a verdade é essa, né? A minha casa tava um caos essa semana, porque é muito mais fácil você bagunçar do que você arrumar, né? Bom, nem fala. Então e aí, o que acontece? Peraí, perdi. Não, a gente é muito bagunceiro. Isso. E aí, no discipulado, a gente tende também a, de alguma maneira...
sei lá, agir de qualquer forma. Se eu não me esforçar para manter a ordem, se eu não me esforçar para escolher um dia que eu vou fazer o discipulado com uma pessoa, é muito mais fácil, essa semana não rolou, mas na outra vai rolar. Se não tiver um dia, se não tiver um horário, a gente já tem essa tendência de ser fora de ordem de alguma maneira, né? Então, quando a gente faz isso, a primeira coisa é, cara, vamos, como tu falou, vamos organizar, é uma coisa orgânica, é uma coisa natural, mas vamos criar um método, vamos estipular, se disciplinar, para que de alguma maneira a gente consiga fazer isso da melhor maneira, porque se ficar solto é mais difícil, né? Então, vamos escolher um dia, vamos escolher um material. Como que, inclusive, esse material surgiu? Como que é o ideal para as pessoas começarem? Na nossa igreja, lá em Fortaleza, não tinha discipulado e eu não vivia discipulado. Então, assim, eu estava na igreja, tinha me convertido e eu passei muito tempo vivendo uma vida muito inconstante. Então, eu buscava a Deus em alguns momentos, outros momentos não. Os meus amigos não viviam muito essa vibe de intensidade, era aquela coisa de retiro e tudo. E aí, teve um dia que eu comecei a me aproximar da tia Márcia, minha discipuladora e tal. E aí ela começou a fazer um material de discipulado comigo. Era bem básico, assim. Era um material sobre, sei lá, sabe aquela coisa bem simples de salvação, de fé e tal? Só que eu me encontrava com ela toda semana. E por mais básico, entre aspas, que fosse, aquilo ali me alimentava muito. E aquela constância semanal de ela se encontrar comigo, de eu conversar não só do que ela estava me ensinando, mas da vida, eu falei, epa, isso é muito legal. Isso aqui é muito interessante. E aí, eu ficava falando pro meu pastor, vamos fazer um discipulado, fazer material de discipulado. Isso quando eu já estava na liderança ali dos jovens. Ele, não, é legal, massa, mas sabe aquela coisa que nunca saía, nunca fluía? E aí, quando a gente veio para uma conferência aqui em Santa Catarina, que foi quando Deus começou a abrir os nossos olhos sobre esse estado, o pastor falou assim, não terceirize aquilo que Deus está te chamando para fazer. E aí, o que acontece? Antes um pouquinho disso, a minha cunhada, ela tinha se convertido, a esposa do meu irmão hoje, e eu queria discipular ela. Só que eu falava, eu fiz esse material com a tia Márcia, foram 5 encontros, e eu fiz com ela também, só que eu falei, cara, mas a gente precisa de mais, eu preciso me encontrar mais vezes com ela, e eu ficava buscando coisa na internet, eu ficava buscando coisa para falar com ela, era uma coisa meio que solta, mas ok, a gente se encontrava. E aí foi quando eu voltei, eu falei, pastor, o senhor deixa eu começar um material de discipulado, o senhor vai revisando, o Gui também vai revisando aqui comigo. Não, dá-lhe. Foi isso aqui, né? E aí, durante um ano, eu estudei eu falei assim, o que é importante as pessoas ouvirem sobre o evangelho? O que a gente precisa conversar e que seria interessante ter? E aí, foi quando surgiu esse material, né? Deixa eu mostrar aqui pra galera esse aqui, ó. Pode dar ele aqui, ó. Inclusive, a nossa versão do Kai, gente, vai ficar muito linda, vai ficar bem grossinha, tipo um livrinho, capa dura, vai ficar muito top. E aí, a gente passou, e aí eu junto com o meu pastor, eu pensei nos assuntos, e a gente chegou a 16 assuntos que a gente entende que é o básico da fé cristã. Por exemplo, dízimos e ofertas. É um tema que é muito tabu para as pessoas falarem. Eu falei, não, vamos estudar sobre dízimos e ofertas. Tem gente que não sabe nem a diferença entre dízimo e entre oferta. E o que é oferta? Né? E é tanto que quando a gente vai para o discipulado, às vezes a gente pergunta, a pessoa realmente não sabe diferenciar. Existe diferença, não existe e tal. E aí foi quando esse material, durante um ano, eu estudei, revisei tudo, e aí ele ficou pronto. Então, o que seria o ideal? Cara, prepara pontos, né? Prepara pontos importantes sobre o cristianismo para não ficar, o que eu dou essa semana? O que eu dou semana que vem? Até para ter uma linha de pensamento que a pessoa consiga evoluindo aos pouquinhos e entendendo todos os conceitos principais ali, né? Exatamente. Então, aí foi quando surgiu isso aqui. É tanto que ele está sempre sendo reeditado, né? A gente vai ter agora uma outra pegada, porque eu já percebi que coisas que estão ali, fazendo discipulado não é necessário, ou tem coisa que eu preciso acrescentar, porque eu falo, foi uma demanda muito grande das pessoas, né? Então, a gente tem agora, a gente faz com que os discipuladores preencham uma planilha. E eu já vi planilhas que as pessoas falaram assim, essa pessoa teve dúvida nisso. É um ponto legal, essa pessoa, o discipulador mostra pra gente qual foi a dúvida daquela pessoa, e é até interessante ter essa organização, ter esse processo de acompanhamento, porque às vezes vários discipuladores vão falar, no estudo tal, todo mundo teve dúvida sobre isso, a gente começa a fazer essa avaliação e então vamos acrescentar esse assunto, ou então vamos fazer uma pregação sobre isso. Né? Se a gente está vendo que todo mundo no estudo 4 está tendo dúvida sobre esse ponto, vamos fazer uma pregação. Então, nessa questão, eu acho que é importante ter uma organização, começar com isso, criar ali pelo menos uns conteúdos que pode ser conversado, pode ser acompanhado, para poder seguir essa linha de raciocínio. E um ponto legal que tu falou é que ele está sempre mudando, até porque um material que serviu para a igreja X pode ser que não sirva para a igreja Y, né? Então, acho que é aconselhável até você... eu gosto muito dessa igreja, essa igreja tem um material
cristocêntrico, aí sim, vou pegar, vou ver o que pode ter e vou adaptar para a realidade, né? Como você falou. A gente está dando aqui alguns estudos, de repente, poxa, para a realidade da Igreja Batista de Barreiros, para os adolescentes ou para os jovens, é legal talvez a gente trazer um assunto de dízimos e ofertas mais cedo, para outra igreja talvez isso aqui seja um pouco mais tarde. Sim. Isso é normal, né? Adaptar para a realidade também, né? Exato. É tanto que quando a gente trouxe para cá, né, assim, o pastor o Taveira, ele falou, posso acrescentar isso e aquilo? Eu falei, não, pode, tipo, esse material é pro reino, não é pra igreja, não é pra PIB de Fortaleza, não é pro reino. Teve um outro pastor que era de uma igreja presbiteriana lá em Fortaleza, que ele viu o material e falou, posso usar esse material e adaptar? Porque, por exemplo, a gente fala sobre batismo em crianças, batismo por imersão, aspersão. Para ele não dá, mas aí ele adapta, né? A questão é ter ali meio que mais ou menos um norte, uma referência do que fazer, de como até conduzir. Porque no próprio estudo, tu pode ser que você tenha que adaptar o estudo daquele dia, né? Porque vai depender muito da pessoa, né? Digamos assim, poxa, chegou uma menina lá para discipular com você, e aí o dia é um estudo, sei lá, um estudo sobre dízimos e ofertas, mas aí ela chegou e, olha, eu terminei meu namoro, eu tô triste. Pô, tu não vai abrir e dar esse discipulado, né? Aí você muda aquilo ali. Sim. Mas também é discipulado, não é? É, com certeza. Até semana passada eu comecei o discipulado com uma outra moça que não é AG, e aí a gente foi fazer o estudo 1, que era sobre salvação. E ela já tinha muito tempo de fé, e a gente faz uma pergunta inicial para entender ali mais ou menos por onde a pessoa vai, se ela já está mais firme, não está, né, sobre salvação. E foi interessante porque, assim, dependendo do tempo de fé, aquele estudo sobre salvação eu direciono de acordo com a maturidade da pessoa. Então, se é alguém que tem pouco tempo de fé, quando eu vou falar sobre salvação, eu realmente falo sobre nós estarmos em trevas, nós sermos pecadores, a gente precisar de Jesus e tal. E já se é alguém que tem mais tempo de fé, tá, tu sabe, tu tem certeza da tua salvação, isso pra ti é bem tranquilo, mas o que tu faz? Tu vive uma vida salva, como quem é salvo, ou tu vive ainda assim como uma vida de quem é perdido? Né? Então, direcionar como é que tá a tua vida de pecados, aí vai para essa coisa de confissão de pecados, né? Porque o discipulado, se não tem confissão de pecados, se não tem essa abertura de vida, cara, mais uma vez, é uma relação de mestre e aluno. E a ideia não é essa. A ideia é que, de fato, tenha a questão do ensino, tem a questão da amizade, do relacionamento, mas tem também a questão da confissão de pecados, né? Então, é bem importante direcionar o estudo para você ver. Aquela semana a pessoa não tá legal pra gente fazer o estudo. Não, então vamos conversar, vamos trocar uma ideia. O estudo parou por aqui e a gente ficou trocando ideia. Ontem, mais uma vez, ontem com a G, a gente ficou conversando, a gente estava falando sobre Deus, sobre Bíblia, mas não necessariamente começamos falando sobre o livrinho. A gente estava falando sobre várias coisas e trouxe Bíblia, e eu abri a Bíblia e mostrei para ela um negócio que eu tinha lido, ela comentou outra coisa também. Era discipulado. Sim. A gente estava aplicando na nossa vida coisas que Deus tinha falado pra gente ao longo da semana, né? Então é muito legal esse processo de adaptação. E também eu anotei aqui uma frase que o Bibo fala lá no podcast, lá no Na Mesa, que discipulado é uma vida compartilhada na caminhada. E junto com isso aqui, se eu não me engano foi o pastor Johan também que falou aqui na conferência, pra galera ali do tipo assim, gente, chegue no Guilherme e fala assim, Guilherme, onde é que tu, sei lá, troca o óleo do carro? Sim. Deixa eu ir junto contigo, deixa eu ver como é que tu trata as outras pessoas, deixa eu realmente ver como é que tu vive, né? E a importância de tu trazer também a pessoa que você está discipulando para tua vida. De repente, olha, eu preciso ir no shopping, sei lá, trocar uma roupa que eu ganhei. Leva a pessoa junto, ela vai ver como é que você se porta, porque vai acontecer situações ali que nem você está preparado, porque tu não sabe o que vai acontecer, né? Sim. E de repente ali você consegue, de alguma forma mais prática, também passar, olha, pô, é assim que eu agi e tal, pra pessoa ter isso, né? Teve um pastor que eu ouvi uma vez que eu sempre conto essa história quando eu falo de discipulado, porque eu acho muito massa. Ele, até o pastor Lipão, ele tava com a esposa dele no carro. Não, na verdade ele tava com um rapaz que ele discipulava, e aí ele falou, posso te deixar em casa, e aí ele, na verdade, estava com a esposa dele no carro, ou ele ia pegar a esposa. Eu sei que o pastor Lipão e a esposa dele começaram a discutir no carro, né, sobre um assunto, e o rapaz estava atrás. E eles discutindo, assim, né, discussão de casal e tal. E aí o cara constrangido, e quando foi no outro dia, o cara foi falar com ele e falou, cara, ô pastor, que situação constrangedora, assim, eu até peço perdão por ter pedido carona, né, o senhor podia ter me dito que eu ia de Uber, de outra coisa. E ele falou, não, cara,
Eu poderia não ter discutido com a minha esposa ali, ter esperado chegar em casa. Mas eu também discuti com ela na tua frente pra tu saber como é que se discute com a esposa. Olha só. Sabe? Como que fala com a tua esposa. Não é gritando, não é desrespeitando. Então, eu te permiti ver aquilo ali, obviamente com determinados limites. Mas por quê? Porque isso também é discipulado. Né? A maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você trata seus amigos, a maneira como você lida com dinheiro. Né? Quais são os amigos que conversam entre si sobre os gastos financeiros e como que lida com dinheiro. Um dia desse a gente estava numa roda de conversa ali com o Marconi, e o Marconi com aquela planilha dele, e a gente foi trocando figurinha e tudo mais, ele super né, organizado. Cara, é sobre isso, é como que a Bíblia fala de finanças, de dinheiro à luz da Bíblia, e a gente acaba vendo muitos testemunhos maravilhosos. Teve uma outra pessoa que eu discipulei, e a gente estava no estudo sobre dízimos e ofertas. E aí a gente conversou sobre e tal, não sei o quê, e essa pessoa meio que percebeu que ela precisava, financeiramente falando, investir mais no reino, que talvez ela podia ser mais fiel e tal. E aí ela me disse que ela tomou uma decisão financeira de, acho que era investir alguma coisa, dizimar, não sei, não lembro. E aí depois ela veio compartilhar, na semana que eu decidi financeiramente colocar em prática aquilo que a gente estudou no discipulado, eu recebi um aumento no meu salário. Olha só. E eu falei, caramba, Deus não tinha obrigação nenhuma disso, ele não faz, se a gente, né, não é uma barganha com Deus, mas foi legal porque Deus mostrou pra ela que, cara, vale a pena investir no reino, só que a gente tinha conversado sobre isso no discipulado. Então é muito essa coisa na prática, a vida financeira, a vida relacional, a vida no trabalho, isso. Então é essa coisa prática mesmo, não é só teórico. Olha a importância do discipulador fazer com que o discipulado seja a pessoa chegar mais perto de Cristo. Porque no momento dessa, ela podia ter falado, Milena, o que tu acha que eu faço? E poderia ser que você, num ato humano, normal, tentando ajudar. É verdade. Faz isso, isso, isso. Olha só, deu certo. Mas a experiência que ela teve de ter feito isso veio diretamente dela com Deus. Porque ela também estava próxima ali a ponto de falar, não, isso aqui eu estou fazendo, estou sentindo que é para eu fazer isso, porque não tem ninguém me falando. Eu sei que é para fazer isso. Cara, isso é tão legal, porque ontem aconteceu, olha só que legal, né? Deus sabia que a gente ia falar de discipulado. Mas mais uma vez, eu estava no discipulado ali com a G e a gente estava no tema oração. A gente ficou conversando. Mas esse discipulado é 3 horas, né? Isso é tema, né? Vocês viram isso? Ou não para de falar. Muitas coisas, muitos assuntos. Mas a gente estava nesse tema oração. E aí depois ela foi para a dança dela, nada a ter compartilhado contigo. E aí a gente sabe como que a G é super tímida, com público, com pessoas, e de orar em público e tudo mais. E a gente conversando sobre oração e foi falando sobre orar pelas pessoas, orar com as pessoas e tal. E aí ela depois mandou mensagem, eu orei com as meninas da dança e tal, chamei elas ali, orei, eu falei, caraca, tipo, a G fazendo isso. Eu nem acreditei, quando ela contou assim, eu tava naquele modo marido, dirigindo, ela tava contando a história, eu tava entendendo, daí eu orei pelas meninas, eu falei, peraí, orou pelas meninas? Cara, então, olha só, como é louco essa coisa de, eu tô aprendendo, mas eu vou colocar em prática, eu vou me esforçar em colocar em prática, eu vou orar por isso, porque talvez, não que ela não fizesse isso em outros momentos, mas se a gente não estivesse conversando por aquilo, só deixaria passar batida, não. Mas a gente estava conversando sobre aquele assunto, estava conversando sobre oração, e aí entra num ponto que a gente precisa colocar em prática. Né? Então, achei isso muito massa, eu falei, caramba, glória a Deus por isso, porque é a palavra de Deus, foi o que ela leu na palavra, não foi o que eu falei. Porque eu não falei para ela orar por ninguém. Eu não disse, tu tem que orar. Não, mas ela viu na palavra e ela entendeu que ontem ela tinha que orar com alguém, né? E é o próprio estado de você cuidar do... A gente cuida muito do nosso corpo, em sentido de a gente estar sempre se alimentando, a gente está fazendo um exercício físico e às vezes a gente esquece do espiritual. Sim. E o discipulado, e não só o discipulado, mas uma vida com Cristo, uma vida de leitura, enfim, caminhado com as outras pessoas, você mantém... o teu espírito vivo, né? Então, eu estou vivendo, consequentemente, coisas que eram assim, por exemplo, sou muito tímida para fazer uma oração, se torna algo do tipo, eu tenho que fazer essa oração. Eu sou tímida, tudo bem, mas alguém vai precisar fazer. Quem outro aqui pode fazer oração? Se só eu tô aqui, então é eu. E é algo que eu sempre falo, eu acho que eu falei, deixa eu ver... falei agora também na Conferência Batista, quando separou por grupos, né? Que às vezes tem essa dificuldade, que a gente fala de discipulado, mas também o discipulado pode ser uma forma de evangelizar, né? Vamos fazer um discipulado com alguém que nem conhece? Tudo bem, tu vai dando um materialzinho ali menor, né? E que as pessoas que, por exemplo, você no seu trabalho, você consegue chegar lá. É verdade. O pastor Jonas, o pastor Guilherme não consegue chegar. Né? Cada um aqui no seu trabalho, na sua escola. Então é importante também a gente sempre manter do tipo, olha, eu posso também ter uma oportunidade de discipular outra pessoa que nunca ouviu falar de Cristo e que talvez tenha até uma aversão à igreja. Mas eu posso ser a igreja que vai chegar nessa pessoa, né? Exatamente. Com ato simples, vou fazer uma oração aqui pelas meninas da dança, né? Cara, isso fortalece muito a nossa fé, assim, quando a gente vive isso, quando a gente vive o discipulado, não é só sobre o que acontece na vida do outro, mas na nossa, porque quando eu ouço esses testemunhos, quando eu vejo
meninas sendo transformadas, buscando mais a Deus. Eu fico assim, Deus, o Senhor é poderoso demais, o Senhor é incrível, então fortalece a nossa fé. Realmente é um ciclo ali, né? Não é só sobre o outro, mas é o que Deus vai fazer na vida das duas pessoas. Então isso é muito massa. Tu oferece e você também recebe, né? Sim. E quais dificuldades que a gente tem do discipulado? E aqui tu pode, assim, ser geral, tanto de aplicar o discipulado, quanto de se preparar para o discipulado, encontrar discipuladores, pessoas que preenchem a planilha, né? Que às vezes esquece. Né, menino? Né? Eu esqueço, eu não preenchi nenhuma até hoje, mas eu vou fazer retroativo, prometo. Vai fazer retroativo, ainda acabou o discipulado, né, Helena? Mas pelo menos acabou, não é isso? Glória a Deus. Eu soube que ele terminou pelo Instagram, entendeu? Mas glória a Deus terminando, é isso aí. Mas assim, eu acho que uma das maiores dificuldades é a questão da constância mesmo. Então, o difícil é essa constância, não só nossa, de quem vai dar o discipulado, mas da pessoa. Então, a gente tem que ficar puxando. É normal que desmarque, é normal que uma semana ou outra não dê, mas a nossa carne não quer viver o discipulado, a nossa carne não quer estudar a palavra. Então, eu acho que a principal dificuldade é até o que tem a ver mesmo com o pecado, a gente não quer fazer isso, então a gente tem que colocar mesmo assim, não, é compromisso, então eu vou ficar no pé, a pessoa desmarcou, vamos marcar para essa mesma semana, do que, tipo assim, só deixar passar, não, tá bom, tô cansada, semana corrida, então eu acho que sei lá, eu posso dizer que a principal dificuldade, desafio é essa questão da constância. Acho que outra dificuldade também é a questão, talvez, de encontrar discipuladores, de encontrar pessoas que estão dispostas a discipular, né? Porque a gente, graças a Deus, tem uma igreja aqui que é muito, muito serva, e isso é muito legal. Mas a gente, eu digo para todo mundo, precisa alguma coisa hoje à tarde, a gente vai mandar mensagem no grupo, vai ter alguém que vai estar ali, né? Sempre tem, né? Uns 3, 4 Sempre que brotam. Tem, isso é massa, porque isso é bíblico, é serviço, é colocar a toalha no ombro, mas às vezes se a gente precisa de alguém para discipular, não tem essa mesma disposição de, uma pessoa está precisando de discipulado, não, mas a minha vida está assim, a minha vida está assada e tal. Só que, cara, Jesus, ele não buscou nenhum desocupado. Sabe? Jesus, ele buscou pessoas que tinham atividade, que trabalhavam. Se a gente for parar para ver a vida de Paulo, ele nunca deixou de ser construtor de tendas. Ele mesmo falou, eu vou continuar construindo tendas. Ele não deixou a vida dele ordinária, a vida dele de trabalho de lado para poder pregar o evangelho. E às vezes a gente diz que a nossa rotina tá, eu não tenho muita coisa, sei lá, escola, é faculdade, é trabalho, é isso, é aquilo, eu não tenho tempo. Não, às vezes não tem prioridade. Então acho que é muito essa dificuldade de pessoas entenderem a importância de separar um tempinho na sua semana, na sua vida, para discipular alguém. Então acho que isso é um desafio muito grande de fazer as pessoas fazerem isso não porque o líder pediu, mas porque elas entendem a importância disso, né? Não sei, o que tu acha, Rafa? Fala aí um desafio teu, tu que já discipula aí. Cara, desafio pra mim é realmente a organização de tempo, porque, como tu disse, exige-se uma demanda, né? Então, eu vou chegar pra dar o discipulado, eu só não vou chegar lá e vou começar a ler, então já tô lendo antes. É verdade. Só que antes disso, enfim, tem trabalho, às vezes o dia não é tão bom, um dia é mais cansativo, um dia é mais de boa, aí sempre vai dependendo assim, mas foi bem o que tu falou, que se for depender da gente, a gente não tava nem aqui gravando esse podcast, né? É verdade. Cada um na sua graça casa. De Deus na nossa vida, né? Então, eu acho que é mais entender a missão e meio que, tipo... Aí é uma parada que eu tenho mais pra mim, assim, do tipo... Tem outro que vai fazer? Não tem, é eu que tô? Então, beleza, é minha vez. Então, eu tenho que fazer, entendeu? E entender que é importante levar o discipulado até pra você poder caminhar com as pessoas, né? Porque... hoje a gente tem muita informação, isso é muito bom. Porém, a gente não consegue filtrar muito das informações que chegam, né? Sim. Então, se eu tô andando com um adolescente ou com um jovem, ou enfim, independente de quem seja, e tô conseguindo passar um pouco para essa pessoa vai ter a abertura de falar assim, olha, eu vi tal pregação, fulano falou isso, o que tu acha? Sim. Que é até um outro ponto que a gente pode entrar aqui já, que é a questão do discipulador guru, né? Ou discipulador coach, podemos dizer assim, tá mais na moda, do tipo, cara, o teu discipulador falou algo que tu achou estranho, vai procurar na Bíblia, vai ver atrás, questiona ele, mas também tente achar alguém que vai te sanar aquela dúvida, né? E às vezes, eu vou te falar, não é nem o discipulador que se coloca nesse papel. Claro, ele tem que direcionar, ele tem que direcionar aquela pessoa para entender que o discipulado é só uma caminhada, mas não é isso, não é um guru, não é um dono daquela pessoa. Mas às vezes a própria pessoa, pela bagagem que ela tem de vida, pelo histórico, ela mesma acaba trazendo isso para o discipulador. Então, já teve casos de
eu aconselhar uma pessoa, né, a gente conversar sobre o assunto, biblicamente e tudo mais, e aí depois a pessoa não fez aquilo que, biblicamente falando, era o certo, e aí ela veio falar assim, ai, me desculpa, porque eu não fiz isso. Eu falei, pelo amor de Deus, nem me pede desculpa, em nome de Jesus, porque, tipo assim, eu não quero que exista isso. Eu falei, não, é que nem assim, quando a gente peca, quando a gente, sei lá, um casamento, que você discute com a sua esposa, e você desrespeita, ou você altera o tom de voz e tal, não sei o quê, muitos casais se pedem perdão, falam, pô, extrapolei, pedi, né, desculpa e tal, não sei o quê, mas esquece de fazer o principal, pedir perdão a Deus. Sim. Porque antes de pecar contra alguém, eu tô pecando contra Deus. Então é mais fácil a gente falar ou fazer algo com alguém que é visível. Talvez é até mais fácil a pessoa pedir perdão para uma pessoa que ela tá vendo do que a Deus, que é o Deus criador. Não, é mais fácil pedir perdão para uma pessoa. Não, pelo amor de Deus, não é sobre o que eu vou achar ou não, né? Eu te direcionei, então tu entende que isso foi errado? Não, eu entendo. Tu já falou com Deus sobre isso? Já, então, não tô chateada com isso, não tem por que eu estar, mas é claro que eu me entristeço pelo fato de eu ver, né, que você tá triste, que você caiu por causa disso, mas estamos nessa, vamos juntos, se levanta e é isso, vida que segue, né? Então é sobre criar esse ambiente, e eu acho, Rafa, que até a questão também da vulnerabilidade. O Johan, eu acho muito legal, não sei se tu percebeu que o Johan e o Rafius, que eles se apresentaram quando eles vieram quase que da mesma maneira. Sim. Eu luto contra a pornografia, eu luto contra compulsão alimentar, eles trazem muito facilmente o pecado deles, pelo qual eles lutam, eles trazem muito tranquilamente aquilo que eles têm uma luta, por quê? Porque isso já é tratado por trás, né? Sim. Isso já é algo que, cara, por que eu vou me envergonhar de algo que eu, na verdade, estou vencendo aquilo ali, né? E aí você cria esse ambiente de, poxa, se ele fala, eu vou falar também. E até um ambiente empático de você olhar para aquela pessoa e falar, poxa, não colocar o pastor num lugar que ele não merece, né? Tipo assim, ele é o pastor, mas ele não é um ser que não peca nem nada. Não, olha só, ele tá mostrando que ele é vulnerável e ainda assim, pela misericórdia de Cristo, ele consegue estar buscando, estar exercendo seu ministério e estar em constante melhoria, né? E aí eu acho que pode até entrar como um desafio também, um desafio do discipulador de, mais uma vez, com muita sabedoria, demonstrar vulnerabilidade. Sabe, assim, demonstrar aquilo que é a luta dele, porque aí aquela pessoa que está sendo discipulada vai falar, cara, eu não estou aqui com uma pessoa que é perfeita, ele também tem lutas, ele também tem dificuldades, então eu posso compartilhar as minhas, eu posso falar. Então, às vezes o discipulado, ele se resume só a esse livrinho, né? Mas o discipulador não se abre, o discipulador não fala algo da sua vida, só quer saber da vida do outro, não fala do que vive, não fala de uma situação. Poxa, semana passada, eu comentei ontem com a Gê, né? Eu e o Gui, a gente ontem foi dormir, a gente discutiu por as questões e tal, não sei o quê, e eu acordei pensando naquilo, e aí eu orei, e aí eu contei pra ela uma coisa que deu certo diante. Eu poderia ter só omitido a questão de que eu discuti com o Gui, não discuto com meu marido, eu não vou, né? Não tenho esses próprios. Não, já aconteceu isso, a gente discutiu ontem, e aí eu fui dormir pensando naquilo, e aí no outro dia... Pronto, é isso, essa questão de você abrir o coração, porque a gente... Não, eu já confessei pra Deus, eu já falei pra Deus. Mas a questão é, se eu falar pra alguém que eu tô vendo ali também, a Bíblia diz, lá em Tiago, confesse os seus pecados para que vocês sejam curados uns aos outros. A Bíblia não fala confesse os seus pecados uns aos outros. Então é um desafio criar esse ambiente de abrir, né, a vida, de falar, confessar pecados, mesmo que já foram tratados, mesmo pecados que já foram resolvidos. É importante a gente falar, porque tudo aquilo que está oculto exerce muito poder sobre a nossa vida. E aí quando a gente traz para a luz, quando a gente traz para um ambiente de discipulado, para uma pessoa que a gente confia, a gente já, tipo, Satanás, hoje não. Sabe? Tipo assim, hoje não, porque eu abri isso aqui pro meu discipulador e isso não vai mais exercer poder sobre mim. Então é um desafio também essa questão da vulnerabilidade. E até para vocês orarem juntos, né? Porque se é algo que está acontecendo recorrente, vocês podem estar em oração e, poxa, que bom que tem uma outra pessoa também orando por você, né? Exatamente. E você orando por aquela pessoa também. E aqui eu falei um negócio e agora eu tô pensando, e pra gente não ter corte nesse vídeo, ai, meu Deus. Que eu falei assim, né? Se não tem outro que faça, eu falei assim, já que não tem alguém para fazer, eu vou fazer, mas não no sentido, tipo assim, se tivesse alguém eu não faria, mas eu poderia estar em outra coisa. Eu também entendo que é muitos momentos que aparece, né? Então, quando alguém me falasse, eu sempre neguei isso, né? Mas na adolescência eu sempre neguei abrir um culto. Quando surgiu a oportunidade de novo, eu falei, cara, beleza, eu vou. Então, eu comecei a me colocar nessa posição do tipo, se alguém me chamar pra algo, tá, beleza, vamos lá, vamos fazer. E vamos tentar, e vamos ver se a gente se desenvolve naquilo ali, tá? Tô falando que eu ia ficar de preguiça em casa enquanto o outro tava fazendo discipulado, tá bom? Até porque isso é função de todos, né? É função de todos, é papel para todos. Não tem esse negócio de ter muita gente.
Que é outra coisa também. Não, eu não Não tem tenho esse perfil. chamado. Eu não tenho perfil, eu não tenho chamada. Cara, então você tá lendo a Bíblia errada, porque Jesus não falou, os que são extrovertidos ou os que sabem. Não, vão e façam discípulos, ensinem eles a obedecer. Né? Não é só pregar e, evangelista, por exemplo. Eu prego, mas a parte de acompanhar deixa pro pastor. Eu falo, mas e a gente, né, também, mais uma vez, vive nessa igreja, numa igreja que a gente serve, que a gente é muito de serviço, mas também não se acomodar com o fato, não, já sirvo, então deixa para outras pessoas esse papel de discipular. Não, dentro na nossa área de serviço, a gente precisa ver quem que aqui tá precisando ser discipulado. Sim. Né? Porque, até que eu falei com não vou citar o nome, mas eu falei com uma pessoa do louvor, né? Não foi o Gelena. E ele estava falando sobre uma dificuldade que ele estava tendo com uma pessoa dentro do Ministério de Louvor. E aí ele, falei, mas tu tá conseguindo se encontrar com ele? Tá conseguindo fazer o discipulado? Não, cara, não tô conseguindo, tá correndo e tal. Eu falei, tu entende que se tu se encontrasse com ele semanalmente, tu te pouparia de muitos trabalhos lá na frente, de muito estresse, porque se tu semanalmente consegue tratar com ele certas questões, certos problemas, cara, eles vão ser menos recorrentes, porque biblicamente tu vai estar apresentando. Então, tu vai se estressar menos se tu discipular alguém da tua equipe. Tu vai se estressar menos no aspecto de ter que, ai meu Deus, é sempre a mesma coisa. Não. Então, o processo de discipulado, ele também, o líder, ele tem que entender que não é só o serviço do operacional, do que eu vou fazer, mas é entender que dentro da minha área de serviço, dentro da minha área de atuação, eu vou discipular pessoas para que elas se tornem mais parecidas com Jesus e, de alguma maneira, o serviço seja mais excelente ainda. Então, para o líder é algo até que ele deveria pensar como investimento para a saúde mental dele. Boa. Porque, né, tipo assim, cara, se eu discipulo alguém, eu tô tratando semanalmente com aquela pessoa, eu vou me estressar menos com o serviço dela, ela vai se atrasar menos, ela vai ter menos problema com certos pecados, porque a gente vai estar conversando sobre. Só que a questão é que é muito mais fácil a gente simplesmente não se envolver. E querer cobrar, né? E desgastar uma relação, né? Exatamente, entendeu? Ou então simplesmente falar, não vou falar porque não vale mais a pena, essa pessoa, né? Tem uma pessoa que da própria bebê, assim, que eu cheguei ouvindo que essa pessoa, não tem mais jeito, sempre foi a mesma coisa, sempre cai e volta. Cara, depois de um processo de discipulado, cara, a pessoa tá firmona, tá, tipo, tá bem. Por quê? Porque existiu alguém que investiu na vida daquela pessoa e fez ela entender que não é só sobre você ir pra igreja, mas sobre você ser cristão e você entender também o seu papel na vida de outra pessoa. E pra você ver como é personalizável a aplicação do discipulado, né? Porque às vezes a gente pode ficar naquele efeito manada. Se eu vou botar todo mundo numa sala e vou estar falando. Não, isso não é discipulado. Você está dando uma aula. E o discipulado é andar junto, é gastar tempo, é investir tempo, né? Melhor falando assim. Porque cada um é uma pessoa, né? Uns vão ter mais problemas, outros menos. Alguns vão entender mais rápido que outros. Mas é o caminhar junto e assim, não vão, por exemplo... Acabou os 15 estudos, tu nunca mais vai ver tua discipulada? Sim, não é a ideia, né? Pode marcar um café, conversar, acompanhar, né? Entender até porque da vida, o discipulado, isso aqui, como a gente falou, é só o orgânico, é só o que vai começar, o que vai dar o start. Depois disso, cara, se a gente para de se encontrar com a pessoa que a gente discipula, se a gente não se encontra com ela uma vez por mês, tá errado, porque é exatamente essa pessoa tem que caminhar com você, tem que ser, não vai ser o seu melhor amigo, mas a gente precisa ser intencional em marcar encontros, em chamar pra casa. Cara, é muito louco pensar que às vezes alguém que a gente, não sei, discipulou ou tá discipulando, não, eu vou só me encontrar na igreja, nunca foi na casa da pessoa, ou você nunca foi na casa da pessoa, não sabe como é que funciona a dinâmica, não sabe como é que funciona. Então, é entender exatamente isso. Cara, eu vou me encontrar formalmente, semanalmente com essa pessoa, mas eu vou continuar tendo uma relação com ela, vou continuar perguntando como é que tá a vida, vou continuar caminhando, vou continuar ministrando, só que agora sem necessariamente ter um material, né? Agora vai ser realmente como os rabinos faziam, vê aqui como é que eu vivo, e aí tu vai e faz, Exato. né? E aí eu anotei aqui uma frase de uma grande pensadora do nosso tempo, que é: se tem Bíblia aberta, tem discipulado. Milena Girão largou essa aí numa reunião nossa de liderança. O bicho pagou, não foi pra tu estar falando sobre o nome dele? Não, cara, tu falou essa numa reunião e aí eu anotei. Aí eu falei assim, vou usar em um momento oportuno. E chegou o momento, né? Esse. Então, se tem Bíblia aberta, tem discipulado. Tem discipulado. E isso é que é legal também, porque às vezes você não tem algo oficial e formal com uma pessoa de discipulado, mas se nas suas conversas, você tá abrindo a Bíblia, tá? Aquilo ali é um discipulado. O que acontece? O discipulado, ele não é só 1 a 1. Mais uma vez, Deus falou, vão e façam discípulos. Quando a gente está no culto, é uma forma de discipulado. Por quê? Porque a gente está formando Cristo nas pessoas. Quando a gente está num pequeno grupo, é discipulado. Quando a gente está num a um, é discipulado. E quando a gente está numa roda de conversa com os nossos amigos, onde teve papo sobre, onde a gente abriu a Bíblia, cara, eu acho muito massa quando a gente senta em conversas e que de alguma maneira, em algum momento daquela conversa,
a gente abre a Bíblia, ou a gente conversa sobre a De Bíblia. maneira natural, assim, quando vê, tu nem tá percebendo, tá falando muito legal. ali. E de alguma maneira Cristo está sendo formado ali, né? Então o Gui gosta muito dessa palavra, a gente usa muito no CAIS, que é intencionalidade. Intencionalidade para sair com a galera depois do culto, intencionalidade para nas rodas de conversas evitar certos assuntos, intencionalidade para abrir a Bíblia e falar, ou intencionalidade de, sei lá, você falar da sua devocional. E tem gente que, não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas um dia desses eu ouvi alguém falando que um adolescente disse assim, eu não entendo essa galera que faz devocional e posta. Pra que postar? Que tem a ver nas redes sociais e tal? Cara, quantas vezes eu tava no Instagram só rodando ali, e aí eu vi alguém que tava fazendo a devocional e eu falei, opa, não fiz o meu. não fiz o meu, fecho o celular e vou fazer, sabe? Então é a intencionalidade de a gente realmente fazer isso na vida das pessoas, de formar Cristo e abrir a Bíblia e trazer a Bíblia para o contexto da gente, né? E é uma forma também da gente evangelizar com aquilo que a gente tem, né? Sim. Na minha rede social pode ser uma ferramenta muito boa para isso. Você olhou lá, opa, não fiz o meu devocional, vou fazer, exato. né? Até porque se a gente for ficar julgando também, mas qual a intenção das pessoas? Aí tu não vai viver. Você não vai aí viver, já era, não vai fazer não nada. vai viver. E Mi, tem algum outro livro que tu indica assim para leitura, assim, para a pessoa realmente entender o que é o discipulado? Cara, eu Além da até Bíblia? trouxe aqui esse livro do Jonas Madureira, que é o Custo do Discipulado. Ele é sensacional, é muito, muito bom. Ele é bem fininho, mas é muito legal. E ele fala um conceito de... Quer mostrar aí? Vou mostrar. Aqui hoje a gente tá cheio dos livros. Custo do discipulado. E ele é bem levezinho, e ele fala muito sobre o conceito de ser multidão e de ser discípulo, né? E é interessante porque a multidão não tem rosto. A multidão é muito mais fácil você estar na igreja ali sem ter um rosto, no aspecto de, eu não vou me envolver muito, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não preciso desse compromisso. E acaba você não ter responsabilidade. A Bíblia diz que aqui muito é dado, muito será cobrado. Então, às vezes, as pessoas acabam fugindo disso também, e aí ele traz. A multidão, ela queria ouvir Jesus falar, mas ela não queria que Jesus soubesse quem elas eram. Então, elas ficavam de longe, ficavam ali ouvindo os ensinamentos, mas não queriam estar perto para não precisar se envolver. E já o discípulo, não. O discípulo é aquele que eu quero caminhar junto, eu quero carregar a minha cruz, né? E tem um custo para discipulado, porque se não tem cruz, não é bíblico, sabe? Se é tudo muito fácil, tudo muito maravilhoso, talvez esteja até um pouco muito errado, e a imagem mesmo é de cruz aqui, né? Então esse livro é sensacional porque ele traz essa pegada de que existe um custo, não é fácil discipular, não é fácil ser discípulo de Cristo e também das pessoas, mas vale a pena, e a gente tem que sair desse contexto de ser multidão, de ser só mais um na igreja, de ser só mais um fazendo as coisas, e aí vir a ser alguém que discipula e que é discipulado, né? Até porque quando Jesus ele dá uma pesadinha no discurso dele, até o povo estranha, até os discípulos vão falar, olha, será que não tem como ficar um pouquinho mais leve para falar, né? E não é bem assim, né? Nem sempre é assim, né? É isso de carregar a nossa cruz. E aí entra nos detalhes que a gente falou, de tipo, a gente vai estar cansado, a gente vai ter trabalhado, a gente vai ter uma série de outras coisas para fazer, mas entendendo a missão, olha, não, eu preciso ir lá fazer o discipulado. Porque chega um momento também acaba se tornando tipo assim, cara, vou ter meu discipulado, vou lá fazer, né? Também é pra gente levar isso como ânimo, assim, né? Porque também não é, não, vou lá fazer meu discipulado, tô cansado. Não, mas, vou fazer meu discipulado, isso é importante. Outras pessoas vão ouvir de Cristo e vão estar mais perto dele, né? Eu acho que acima de tudo é a gente, se tudo que a gente faz tem que ser pra agradar a Deus, sei lá, por exemplo, eu sei que o Gui, ele gosta muito de praia. E aí, eu não sou fã de praia, mas no aniversário dele, acho que foi no ano passado, ano retrasado, eu reservei uma pousada na praia pra gente passar 2, 3 dias lá. Achei que tu tinha mandado só ele, vai lá, vai, curte a praia aí. Não mesmo, mas enfim, o que foi que eu fiz? Vou fazer esse sacrifício, a galera... Nunca entrei no mar, nunca entrei no mar de Floripa, nunca entrei no mar, eu tô aqui há 5 anos, nunca entrei no mar de Floripa, mas entrei na Praia do Rosa ali, então fiz esse sacrifício, mas é isso que eu digo, pra agradar. Eu fiz algo pra agradar o Gui, porque eu entendia que era a alegria dele. Agora eu penso, cara, quando Jesus... A gente sempre tem que se atentar nas últimas palavras das pessoas quando elas morrem, quando elas vão embora, né? Porque aquelas últimas palavras são muito relevantes. Então Jesus passou 33 anos aqui na Terra. Quais foram as últimas palavras dele aqui para as pessoas? Vão e façam discípulos. Se a gente não está fazendo discípulo, a gente não está agradando a Deus, não está obedecendo a Deus. A gente pode estar fazendo 1 milhão de coisas, mas se a gente não está formando discípulos, não está sendo discipulado por Cristo, de alguma maneira a gente está desobedecendo. Então o ponto cara, eu estou fazendo o que Deus quer, eu estou obedecendo, eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer que eu viva, então não é fácil, não é, mas é primeiro pensar no que eu estou fazendo por Cristo e depois no que eu estou fazendo pela outra pessoa, né? Perfeito. Desafiador, não, muito mas... massa.
Milena, de uma maneira prática, assim, eu anotei aqui algumas características do discipulado. Aí eu vou falar, a gente pode comentar sobre, ou conversar, ou passar, mas para trazer um pouquinho de uma forma mais lúdica, assim, né, de um ponto. Então, o discipulado, ele é dinâmico. Ele vai ser de acordo, você pode ter um material ou não, mas ele vai muito de acordo com o momento da pessoa e com quem está sendo discipulado. Sim. Certo? Ele é dinâmico e a sua esposa é a prova viva disso. Fala Não, demais. ontem... Viu, Gê? Tá falando muito, Gê. Ontem a gente fez pouquíssimo do estudo, assim, mas a gente tinha pouco tempo também. Mas, e eu achei, assim, até essa questão de ser dinâmico, né? A gente sabia que ela tava na correria, eu também, ela falou, não, mas eu falei que se quiser desmarcar, ela, não, vamos e tal. E realmente, assim, o tempo foi mais curto, mas a gente se encontrou e a gente foi edificada. E como eu falei, olha os frutos que deram. Ela orou no balé, ela leu o livro hoje, me fez ler livro hoje. Meu Deus do céu, daqui a pouco tá transformando água em vinho. Então é tipo assim, é essa coisa dinâmica de, pô, eu tenho esse pouco tempo, é o que eu tenho e é o que eu vou fazer. Hoje essa pessoa tá precisando conversar, vai conversar, mas a base da Bíblia, né? Então, e personalizar, como Jesus, quando ele curava. Ele pegava areia, colocava no olho com baba ali, não sei o que, e fazia. A outra ele tocava, outra ele só, saiu o poder de mim. Então, cada pessoa ele agia de uma maneira diferente. Então, o discipulado também tem que ter essa... Esse dinamismo, né? Esse dinamismo. Ele é orgânico, né? Acontece de maneira orgânica. Tem muito a ver com a amizade também, né? Se tu tá caminhando com aquela pessoa, você vai se tornar amigo dessa pessoa também, né? Totalmente. Não faz sentido você estar com alguém que você não criou vínculos. Na verdade, a gente tem que se esforçar para criar vínculos com aquela pessoa que a gente tá discipulando. Discipular também é sobre relacionamento. Então, ao mesmo tempo que eu vou me abrir com alguém, que eu posso... como tu falou, né? Eu não vou me abrir totalmente de algo que eu estou passando, mas vou falar sobre algo, mas eu vou ter aquele relacionamento com a pessoa, não só no discipulado, mas em coisas externas. Vamos sair para comer, vamos dar uma volta. Agora mesmo ali, quando eu vim para cá, e o Gui ia estar em casa, ele falou, vou marcar um rolê, um discipulado com o Jimmy. Tipo, e aí eles saíram e eles foram dar um rolê e provavelmente estão falando sobre Deus, falando sobre Bíblia e tal, mas tipo assim, não necessariamente sem ser no gabinete deles, sentado, não, eles foram dar o rolê e é isso. Isso é discipulado, essa caminhada, relacionamento, né? É ensino, porque o discipulado tem que ter ensino, né? Senão só virou uma conversa. Exatamente, isso aí tem que ter muito cuidado para não ser, como tu mesmo falou, terapia ou só roda de conversa de amigo. E até uma coisa que a Gê me falou uma vez, que eu achei muito legal que ela viu no podcast, que ela disse que ouviu que uma pessoa, foi uma esposa de pastor, falou que ela tinha saído com um grupo de amigos na sexta-feira, e aí eles conversaram muito e tal, não sei o quê, foi legal, as conversas que edificavam e tal, aí quando foi no sábado, se encontraram de novo, conversaram, e aí quando foi no domingo, esse mesmo grupo chamou ela. Aí a Gê me falou que ela falou assim... não, hoje eu não vou sair, porque a gente já conversou tudo que tinha que conversar, a gente já falou que tinha, então se a gente fosse encontrar hoje, a gente vai falar mal das pessoas. Então, tipo assim, entender que é, tipo, ter um propósito, os relacionamentos, as intencionalidades, eu achei muito legal. Eu falei, poxa, que legal, isso aí faz todo sentido, que às vezes quando não tem mais assunto, a gente vai falar de outra vida das pessoas, vai passar entendeu? De outra coisa. Então, é bem isso, assim, de ser intencional para não correr risco também de acabar falando de outras coisas que não sejam bíblicas, né? Top demais. Mi, muito legal aqui o nosso papo sobre discipulado, mas agora quero te dar a oportunidade para tu passar uma mensagem pra galera, para falar alguma coisa. Então aqui o tempo é livre, é teu. Meu Deus, tu que pressão. Não, pode falar o que você quiser. Desde um simples tchau até deixar uma mensagem. Helena, eu posso deixar uma música? Então a gente tá encerrando agora, antes da cantoria. Mas vai lá, é contigo. Não, mas é porque realmente, assim, eu acho que o nosso papo ficou muito claro e eu acho que é deixar essa mensagem de que, gente, é sacrificial, mas se a gente for parar pra pensar, é pra olhar pra câmera, pra olhar pra ti? Pode olhar pra câmera. Ai, meu Deus, eu não sei, eu estou constrangida. Não, mas enfim, galera, é isso, olha só. Jesus, ele fez o maior sacrifício que ele podia fazer, que era morrer numa cruz pelos nossos pecados. Então, o que é pra gente se sacrificar um pouquinho do nosso tempo, da nossa semana, da nossa correria, para também levar as outras pessoas a aprenderem mais de Cristo e de alguma maneira também a gente acabar aprendendo mais. Então, sério mesmo, investe nisso aí, em discipulado, em acompanhar pessoas, em conversar com pessoas sobre Bíblia, porque com certeza vai valer muito a pena e isso vai gerar frutos, porque quando a gente vê essa pessoa que a gente discipulando outras pessoas, caminhando com outras pessoas e crescendo, caramba, sabe, eu acho que eu não sou mãe, mas deve ser aquela coisa de mãe orgulhosa, tipo assim, ai, que legal, tá no caminho certo, e de alguma maneira eu fui instrumento, eu não fui fundamental, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, quando um médico ele faz uma cirurgia,
e dá tudo certo na cirurgia, o paciente, a família, se for querer tirar uma foto com a pessoa, vai querer tirar uma foto, vai tirar com a pessoa, com o médico, não com o bisturi. Nós somos só bisturi. Nós somos só instrumentos de Deus para levar as outras pessoas a Cristo. Mas a questão é muito legal ser bisturi, é muito legal de alguma maneira ter feito parte da vida daquela pessoa. Então, discípulo aí, galera, é sacrificial, existe um custo real, mas também existe um fruto que com certeza vai valer a pena desfrutar e ver o evangelho sendo propagado e vidas sendo transformadas. Isso com certeza não tem preço. Tem custo, mas não tem preço. Boa, top demais. Então, galera, esse foi o nosso podcast, o episódio aqui sobre discipulado. E é isso, até a próxima. Tchau!